Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Gonçalves e eu sou um dos fundadores do Paciente 360. O Paciente 360 é uma ferramenta de ensino e que usa para isso simulação de pessoas. E como no momento a gente está na área de saúde, ensinando na área de saúde, nós usamos simulação de pacientes. E para demonstrar nossa plataforma, eu pedi a ajuda de uma paciente e trouxe aqui para a gente conversar. Essa aqui, então, é a dona Antônia, ela tem 59 anos e vai nos ajudar nessa demonstração. Dona Antônia, está tudo bem com a senhora? Como é que a gente pode te ajudar? Há uns 3 anos eu infartei, comecei a tratar coração, Certo. mas de uns tempos para cá eu piorei muito. Aí eu resolvi trocar de médico. Tá, joia. E me diz uma coisa, o que que a senhora está sentindo? Por que que a senhora acha que piorou? Tem uns 2 meses que eu estou sentindo muito cansaço, Tá. falta de ar. E a semana passada fiquei preocupada porque eu desmaiei. E a ideia aqui é bater um papo com ela, como eu faria no meu consultório, eu faria lá numa consulta clínica normal e eu posso perguntar qualquer coisa para ela na ordem que eu quiser. A senhora fuma, dona Antônia? Fumo, quer dizer, fumei. Fumei desde os 20 anos, mas depois do susto que eu tive de infarto, parei. Tá. Depois de toda a anamnese, a gente pode fazer o exame físico. E aí, uma coisa interessante do exame físico é que, diferente das aulas que nós temos convencionais lá no PowerPoint, aqui o aluno vai ter o contato, o médico, o enfermeiro, vai ter o contato com o exame muito próximo do que ele faz na vida real. Então, por exemplo, numa ausculta cardíaca, ele vai ouvir os sons do coração, como ele faria no consultório, no hospital. Ele vai conseguir ver os pontos onde o esteto é colocado. Ele vai conseguir acompanhar isso muito mais de perto, muito mais próximo do que acontece no mundo real. E o mais legal é que ele vai conseguir tomar as condutas aí em cima desse paciente, baseado nessa história e nos exames, e uma vez tomada a conduta, o paciente vai Eu retornar vou fazer mostrando o que todos ele os tem. exames e tomar esses remédios que você está me pedindo. E aí no mundo real isso demoraria 3, 6 meses, um ano talvez. Aqui no nosso retorno demora simplesmente alguns segundos e eu consigo ver todo o panorama aí de como o nosso paciente ficou. Dona Antônia, me conta como é que a senhora ficou desde a última consulta? Eu melhorei um pouco, Perfeito, mas meu coração ainda está disparando. tá E eu estou joia. tomando medicação certinha. E aí agora eu vou mostrar um pouquinho do que eu estava vendo, qual que era a tela que para mim aparece. E aqui é a tela que eu tenho acesso. Então o professor dentro da sala de aula, o speaker, quem vai manejar aí o paciente, ele tem acesso a uma tela onde ele tem os menus do paciente, em que ele tem lá o nome do paciente, os dados de prontuário. Ele pode ter alguns slides, por exemplo, para poder dar uma aula onde ele mostra um algoritmo, uma fisiopatologia. Ele consegue ter acesso a isso de maneira bastante rápida. Ele consegue ter acesso a todas as prescrições anteriores dessa paciente e aos exames também da paciente, que podem ser só um laudo, igual a gente vê normalmente em exame de laboratório, ou ele pode, por exemplo, ter um exame de imagem, tipo um eletro, pode estar também em vídeo com um O colega eletro apresenta um ritmo sinusal, com fazendo a ondas narração precedendo desse todo. laudo. E é algo que é muito enriquecedor para o profissional da área de saúde, quando ele está fazendo esse tipo de ação, em que ele consegue fazer todo o acompanhamento do paciente, desde a parte clínica lá da consulta, a acompanhar os exames, a discutir com o especialista esse exame, ele consegue passar por tudo isso. Além disso, ele tem as perguntas de anamnese e ele pode fazer qualquer uma dessas perguntas na ordem que ele quiser. Ele não tem obrigação de fazer nenhuma das perguntas e nem de seguir alguma ordem. Ele pode começar lá pela última, por exemplo. A senhora está tomando os remédios que a gente passou, dona Antônia? Sim, tô tomando tudo certinho, tá aqui. Então ele consegue fazer todas essas perguntas na ordem que ele quiser. Depois disso, ele consegue também no exame físico fazer qualquer um dos exames na ordem que ele quiser e a gente consegue colocar aqui qualquer exame que faça parte de uma avaliação lá. Então, por exemplo, aqui uma palpação, posso
colocar ausculta de pulmão, coração, enfim, qualquer exame que seja relevante para o caso clínico. E por fim, nas condutas, a gente consegue colocar 2, 3, 5 opções de conduta, quantas a gente achar que didaticamente são cabíveis lá, né, nesse caso. E uma coisa muito interessante que para o professor, quando ele está fazendo e apresentando isso para o aluno, ou para o aluno fazendo de casa, quando ele escolhe uma pergunta, ele vai ter um feedback mostrando que a pergunta, que aquela conduta foi adequada ou inadequada de acordo com o caso e referenciando isso a alguma diretriz, a algum estudo, explicando por que aquela conduta foi acertada ou não acertada. Então, ele consegue ter esses feedbacks a qualquer momento quando ele escolhe as perguntas tanto corretas quanto incorretas. E o paciente pode voltar nos retornos melhor ou pior de acordo com o que eu escolhi. E a gente consegue fazer também múltiplos retornos. Por exemplo, nessa paciente nossa aqui tem 3 retornos e eu consigo lá fazer ela voltar melhor ou pior de acordo com a escolha. Lembrando que todos esses menus, todas essas ferramentas, todas essas perguntas, tanto o aluno de casa consegue escolher fazer ou não fazer essas perguntas a qualquer momento, de acordo com o que ele achar melhor, mais cabível aí para o caso clínico. Além disso, a gente também consegue fornecer para os alunos um modo avançado. Nesse modo que eu mostrei, a gente tem acesso às perguntas lá para o aluno simplesmente clicar. No modo avançado, e aí basta o professor habilitar esse modo avançado para o aluno vai ter acesso ao caso clínico sem as perguntas. Então aqui o aluno tem que digitar as perguntas aqui que ele faria para o paciente. E ele vai tendo acesso a esse caso clínico de uma maneira que ele tem que fazer um raciocínio um pouco mais profundo. Para ele é mais desafiador. E isso é habilitável pelo professor, ele pode ligar ou não esse modo avançado aí para os alunos. A gente tem um grande número de casos clínicos. Hoje na medicina a gente tem algo na casa aí de 230 casos variados, com perfis diferentes, com pacientes diferentes, de etnias diferentes, englobando diversidade. A gente consegue, com essa plataforma, que o aluno seja exposto a um ambulatório muito semelhante ao ambulatório que ele teria em um grande hospital com um grande número de pacientes. Aqui dentro da plataforma, o professor vai selecionar lá para eles os casos clínicos que eles vão atender, e uma vez esse caso clínico disponível para o aluno, ele vai entrar na plataforma, ele vai ter lá alguma revisãozinha do caso, que pode ser em vídeo, pode ser em conteúdo escrito, ele pode ter uma avaliação, então, que pode ser somativa ou formativa, e ele vai ter o caso clínico para ele atender lá no formato que a gente acabou de ver. Uma vez que o aluno fez esses casos clínicos, o professor consegue acompanhar todo o desempenho do aluno. Então, eu consigo, por exemplo, aqui abrir um caso clínico qualquer e ver quantos alunos fizeram esse caso clínico, qual é o tanto de processo que esse aluno teve, a data de conclusão, quanto que ele conseguiu atingir em termos de pontos e quantas vezes ele precisou de fazer esse caso clínico. Além disso, todos os questionários aí de caso clínico, nós conseguimos saber quantas respostas cada pergunta teve e eu consigo avaliar e ter em termos percentuais o número de respostas aí de cada aluno. Isso serve para o professor conseguir fazer um acompanhamento mais de perto com esse aluno. Nossa ferramenta possibilita que o professor tenha acesso a todos esses dados dos seus alunos de maneira online. Nós conseguimos fornecer também uma ferramenta offline para o professor conseguir apresentar esses casos clínicos em algum momento que, por acaso, ele não tem internet ou tenha dificuldade de conexão. Toda a plataforma é gamificada, então os alunos conseguem fazer competição intra-universidade ou interturma. Isso tudo é sempre configurável, a gente consegue ou não habilitar essas ferramentas de gamificação, de modo avançado, de liberação de online ou offline, à medida do necessário para cada instituição, para que tenham a melhor experiência de aprendizado. Bom, espero que tenham gostado e sigo à disposição.